Boa noite, irmãos. Pedimos licença em nome da Casa Espírita Eulália Nogueira para entrar em vossos lares. Que Deus, nosso Pai maior, Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, possa estar conosco neste momento para que nós possamos realizar o Evangelho no lar. Que os bons amigos espirituais estejam nos intuindo e derramem sobre todos vós os fluidos de muita paz e de muita tranquilidade. O Evangelho desta noite é do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Itens 1, 2, 3 e 4. Item 1. Sabeis os mandamentos? Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, São Lucas e São Mateus. Item 2. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever maior e mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão, à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que se julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais inferiores da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhes também
na medida do que puderem, os pequenos e nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o amparam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido os pais que se mostram. Se a lei da caridade manda-se que se pague o mal com o bem, que se seja indulgente para as imperfeições de outro, se não diga mal do próximo, se não lhe esqueçam e perdoam os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta com os seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Item 4. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que vosso Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhes alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não sabiam da vida futura, não tinham a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e, como se dirigisse à criança, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo de suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Mas, ao verificarmos a chegada de Jesus, já eles tinham mais desenvolvido suas ideias
chegada a ocasião de receberem um alimento menos grosseiro. O mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando o chama à observância daquele mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Irmãos, como veem, esta é uma leitura bastante extensa e, ao mesmo tempo, muito profunda, como todos os textos do nosso Evangelho, que serviria para uma reflexão por dias a cada parágrafo que assim o fizermos a leitura. Entretanto, em se tratando de pai e mãe, ela nos chama mais profundamente a responsabilidade por estarmos encarnados aqui na Terra. Porque, se aqui estamos, é graças a estas pessoas que um dia nos permitiram obter esse corpo. E é a elas, como o próprio Evangelho coloca, que, quando estão chegando ao final da existência, cabe a nós, seus filhos jovens, atender-lhes com a maior gratidão, o maior carinho e o maior desvelo, atendendo-os tanto da forma material como da forma moral e espiritual, porque é um dever que nós temos para com eles e para com as leis de Deus, que diz amar ao próximo como a ti mesmo. E este próximo talvez seja o mais próximo de todos aqueles em que temos conhecimento dos nossos irmãos humanos. Nesta noite, irmãos, vamos com o pensamento elevado a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, e que está sempre nos guiando e nos amparando, rogar aos bons amigos espirituais que trabalham na Casa Espírita Eulália Nogueira, aos amigos espirituais de cada um dos senhores, que derramem fluidos de amor e de paz, e que derramem muitos fluidos de saúde e tranquilidade para todos nós. Que a luz do Cristo possa aquecer aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, que passam frio, que passam fome, quer seja em pequenas residências, nos presídios, nas casas-lares, que eles possam ser amparados, Senhor, com o Teu infinito amor. Que os espíritos de luz possam intuir os médicos e enfermeiros do corpo físico, para que estes escolham o tratamento adequado para todos aqueles irmãos que sofrem de problemas físicos e de problemas espirituais, quer sejam pela doença que no momento assola o nosso planeta, quer sejam as demais doenças que ocorrem. Que estes irmãos possam receber a luz divina, possam ser amparados e iluminados. E que, se for da vontade do Senhor, que eles possam permanecer ainda neste planeta, cumprindo com a missão que aqui vieram desenvolver. E se porventura vierem a fazer a passagem para um outro plano, que os bons socorristas de Cristo recebam-os com paz, com tranquilidade, que esses irmãos que já partiram possam aceitar esta passagem que faz parte da nossa vida enquanto encarnados. Vamos rogar a Deus, como eternos pedintes que somos, aos bons amigos espirituais, que fluidifiquem as águas que preparamos para esta noite,
que derramem o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E que Deus ilumine os nossos lares, derramando muita energia de paz e de saúde, e que reine a tranquilidade e a luz em cada casa, em cada cidade, no nosso planeta e principalmente no nosso país. Que Deus nos abençoe, que assim seja.